Uma coisa que é legal e você fica à vontade é a sinfonia do motor, viu, cara? Na hora que você acelera, que você dá Dá uma giro, pisada. dá uma pisada aí pra você ver. Deixa abrir. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Carros com Alma, programa dedicado a mostrar veículos de coleção, veículos de interesse especial e principalmente veículos que têm uma história legal com seus proprietários. Eu sou Luiz Augusto Malta, esse projeto também envolve o lançamento de um livro, a gente vai deixar o link para pré-venda aí no canal, e é um projeto apoiado pela Localiza, pela Mineral do Brasil, pelos Relógios Rio e pelo governo federal. Então, o eleito para o episódio de hoje é essa Mercedes 350 SL, o carro que eu considero talvez o mais versátil para o universo do antigomobilismo. Se o antigomobilista quiser ter um carro antigo, esse aqui é um forte candidato. É um esportivo de raiz, é um carro de classudo, é um carro que dá para ser usado no dia a dia. Você baixa a capota, você tem um conversível lindíssimo, você coloca a capota rígida, você tem um cupê. Então você tem opção de câmbio automático, de motor V8, de motor 6 cilindros. Então um carro extremamente versátil, lindíssimo e que vai ser o objeto do nosso vídeo aqui hoje. Então, falando rapidamente da série SL, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Muita gente pensa que é super luxo, mas é Sportlich Leicht. Sportlich Leicht significa esportivo leve. As primeiras 300 SL eram muito leves porque o motor era muito pesado, tinha que fazer uma estrutura bem leve para ser um carro competitivo. A Mercedes não tinha ideia de colocar esse carro para vender para o público em geral, mas um importador nos Estados Unidos chamado Max Hoffman convenceu a Mercedes que venderia muito bem as famosas asas de gaivota. Então a série SL começou para o consumidor civil, sem ser o consumidor de corridas, por insistência do importador dos Estados Unidos. A primeira geração, então chamada de asa de gaivota, foi sucedida por uma geração muito bonita que teve o apelido de Pagoda e desenhada por Paul Bracq. Paul Bracq fez o desenho das Mercedes muito característico, aqueles faróis em pé. Foi a característica das Mercedes dos anos 60. E para 1971, a Mercedes rompeu com o desenho do Paul Bracq, com esse desenho que ficou praticamente atemporal. Ele foi assinado por Josef Galtzendorfer. O Josef Galtzendorfer fazia parte da equipe do legendário Friedrich Geiger. O Friedrich Geiger acabou se aposentando em 1973 e foi sucedido pelo Bruno Sacco, que faleceu recentemente. Josef Galtzendorfer tirou aquela característica do Paul Bracq, então, de faróis verticais, e determinou como que seria o estilo da Mercedes nos anos 70 e nos anos 80. Esse carro foi lançado em 1971, essa carroceria, e para dar um atestado da excelência do Josef Galtzendorfer, esse desenho foi até 1989. Foram 18 anos sem mudar praticamente nada da essência desse desenho, mostrando o quão avançado era o conceito da Mercedes em 1971. Bom, ela ganhou diversas opções de motor, Essa versão especificamente, 350 SL, esse é o modelo 1975, na minha opinião, é o mais interessante. Existem alguns modelos que são até mais valorizados, como a 500 SL e tudo, mas a 350 SL é a única que combina o motor V8 com o câmbio manual, como convém a um esportivo de raiz. A gente tem a 280 SL, que é motor 6 cilindros, a gente tem a 450 SL e a 500 SL, que são V8 com câmbio automático. Tem outras versões menos relevantes na história dessa carroceria, tem a 560, tem a 380, tem uma 300 SL, mas essa aqui, 350 SL com motor V8 e câmbio manual, na minha opinião, é a cereja do bolo dessa série. Essa série é chamada internamente de 107, foi a primeira vez que a Mercedes não usou a letra W para uma série. W em alemão é Wagen, Então as séries da Mercedes são sempre W
seguido de um número. Essa aqui é a R de Roadster 107 e a versão coupé é a C107. Então foi a primeira vez que a Mercedes não usou um W, isso virou uma tradição depois. Então, para apresentar esse carro, eu queria convidar o meu amigo Guilherme Melo, representante da Nano em Belo Horizonte e proprietário dessa 350 SL 75. Bem-vindo, Guilherme. Opa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por ter trazido seu carro. Guilherme, esse então é um esportivo que a gente pode chamar de esportivo de raiz, né? É um carro feito para ser esportivo, ele não é derivado de um modelo de linha e adaptado para ser esportivo. Não, ele foi feito nessa situação, nessa configuração para ser esportivo, inclusive dele depois, até por talvez uma exigência do mercado ou um planejamento da Mercedes, eu não vou saber o que é exatamente, nasceu o Coupé em 73. O SLC. O SLC, né? Mas esse carro, para mim, é a essência do 107. O Roadster realmente é a concepção original da Mercedes, né? Exatamente. Qual que é a história desse modelo, né? Um 75, ele está no Brasil desde zero, você importou ele recentemente? Veja bem, esse carro está no Brasil desde zero, ele é 74 de fabricação. 74, desculpem. Não, mas é isso mesmo, porque o documento Brasil dele é 75. Mas ele é 74. Ele é fabricado em 74 pelo Datacard. Ele tem o Datacard ainda? Tem o Datacard original dele, que é um documento raríssimo, que hoje já se perdeu, né? Mas o dele a gente guarda com todo carinho. Legal. Esse qual carro é a história desse carro? Esse carro entrou pelo consulado de Portugal e ele foi um presente para o dono anterior dele, que ficou 30 anos com ele. Ele ganhou de presente de formatura do pai. Que legal. Você imagina você formar e ganhar uma Mercedes? Ganhar um carro desse lá na época, não tem presente melhor, né? Entendi. Mas ele ficou 30 anos com o carro e nós estamos tomando conta dele há 15. Tem 15 anos que esse carro está na sua garagem. Tem 15 anos. Legal. E é um carro que não é um bibelô de garagem, né? Você usa o carro, eu uso, faz ralis com ele. Só em Minas aqui eu lembro de você ter feito 2, né? Um deles você chegou em primeiro lugar. Foi. Bem, a rally do My Box lá. Chegou em primeiro lugar. A gente faz os ralis, mas não só rali, né? Eu saio nele, eu ando, eu não rodo muito. Né? É um carro que eu pego final de semana e dou uma volta. Às vezes saio para um evento durante a semana, mas é pouco usado, mas é usado. Sim. Qualquer hora que você chegar na minha garagem, ele está em condição de você pegar e viajar. Só bater na chave. Só bater na chave e ir para onde você quiser. Para a estrada. Sempre. E eu falei na introdução que eu considero a 350 SL talvez o modelo mais interessante da 107, né? Você é suspeito para falar, mas você concorda comigo? Cara, concordo plenamente. Um motor gostoso, girador, forte. Ele é mais elaborado até do que a 450. É um motor... 450 é um motor mais americano, né? Mais americanizado, torcudo, né? Mais para o mercado americano, exatamente. Esse carro não, ele é taxa de compressão mais alta, é um motor que gira mais. E ele mais é bem... Girador, né? Não, é bem interessante, bem mais girador e não perde em desempenho, pelo contrário, ele é até melhor. Você pegar um carro desse que está afiado, que está bom, que está do jeito que ele tem que ser, o desempenho dele é superior. A da 450. É muito interessante. E tem alguma característica específica da 350 SL que o leigo bate o olho e fala, isso é uma 350 SL? Ou ela é igual a 280? Não, externamente todos os carros são iguais, né? Se colocar uma plaquinha de 450 ou de 280 ali... Mesma coisa. Mesma coisa. É igual. Entendi. Cara, o jeito de identificar, sem abrir capô, é olhar o painel. Porque o contagiros a faixa vermelha começa numa área diferente, só por isso. Ah, sim. É o único jeito. Entendi. Fora então isso, esse carro... Tendo vindo para o Brasil 0 km, é um carro de especificação europeia, né? Velocímetro em quilômetro, farol não é o Silly Beam, né? É o farol clássico da Mercedes. Sim. Né? Ele... Não tem os olhos de gato aqui? Não tem. Curiosamente, mesmo os que foram primeiro para o mercado americano, não tinham, não, o olho de gato. O olho de gato. O olho de gato me parece que passou a ser obrigatório a partir de 1974. Inclusive, cara, eu vou te falar uma curiosidade que pouca gente sabe. Esse carro, ele começou a ir para os Estados Unidos em 72. Sim.
Os primeiros que chegaram, eles eram 350 com plaqueta 450. É mesmo? É. Que interessante. Exigência do mercado americano de motor grande, né? Tinha que ser motor grande. Em 72 não tinha 450. Chegaram com a plaqueta 450, sendo, na verdade, um 350. Sendo, na verdade, um 350. Na hora que você olhava o motor, M116. Eu descobri isso pesquisando os carros à venda no eBay americano há 15, 20 anos atrás. Quando você estava comprando esse aqui, né? Não, antes até, porque eu tinha outro igual antes dessa. Eu tive outro carro desse, né? Uhum. Então, eu descobri isso vendo literatura americana. Os carros chegavam 350 com plaqueta 450. Muito legal. Vamos dar uma olhada no interior dele? Vamos ver como é que... Luiz, esse carro não é restaurado, cara. Ele é todo original. Todo original, né? Você cara, vê que o couro da Mercedes é um couro de outro planeta, né? Sim. Até hoje o carro está muito preservado, né? Se fosse um couro de carro nacional, estava todo craquelado. Ele ganhou prêmio, inclusive, por causa disso. Pela originalidade, né? Porque entre diversos carros em Águas de Lindóia, 10 anos, 15 anos atrás, não vou lembrar o ano exato, mas foi um ano específico que teve um juiz de Pebble Beach. Cada vez mais a originalidade é mais valorizada do que uma restauração exatamente. primorosa, né? O original é uma vez só, né, cara? De fábrica é uma vez só. É um único. E o restaurado, você pode fazer bom, mas você não faz igual. Não faz igual. Então ele ganhou prêmio lá por causa disso, porque ele tinha os bancos originais nesse estado que você está vendo, como 10 anos atrás, talvez tivesse um pouquinho melhor, não sei, talvez não, mas ganhou prêmio lá entre 10, 12 SLs, todas muito boas, ele foi considerado o melhor carro. Parabéns. E é interessante que a SLC, né, quando ela veio, ela tem o banco de trás, né? Essa com a autêntica Roadster, 2 lugares, né? Exatamente, 2 lugares. Lugar para colocar suas... Tem a versão dela que tem 2 banquinhos aqui. Só que não cabe nem cachorro. Cabe nem criança. Não dá para nada. Tá certo. Mas é um carro que a gente está cuidando aí, já tem 15 anos e... Essa combinação de azul com prata é muito elegante, né? Muito. Outra curiosidade, um amigo me falou há pouco tempo atrás, eu não sabia, que os painéis em azul, eles trincam. E esse carro não tem trinca, não tem nada. Tem uma trinca, né? Não tem nada. E ele me falou, o azul trinca, como é que o seu não tem, não sei o quê. Não tem, né? E falando aqui do V8, né, eu preciso dizer para o público que o Guilherme é um entusiasta de V8 americano, de muscle car, passou muitos anos mexendo com arrancada, com Dodge e tudo. Como é que você vê um motor V8 Mercedes em relação ao motor V8 americano? Cara, eu vejo 2 décadas na frente o alemão, vamos dizer, o alemão em relação ao americano. Esse carro ele já saiu na época com injeção eletrônica multiponto, com esticador de corrente hidráulico, que o americano não tinha nem esticador, né? Acho que não tem até hoje em algumas versões lá. Mas a percepção do carro, assim, você percebe mais sofisticado, mais elástico, mais... Sim, é um motor que funciona muito mais lisinho, muito mais gostoso. Duplo comando no cabeçote, americano comando no bloco. Então, assim, Não dá para comparar. Não dá para comparar, não tem comparação. Tanto que se você pegar a potência de um carro desse e pegar de um americano na época, um small block, porque ele é um small block, né? Se você pegar um small block, não chega perto. Não tem como comparar. Esse é um 3.5, né? É um 3.5. O small block americano girava em torno de 5 litros, né? De 5 Mesmo litros. Sendo maior, não dava a potência que esse carro dá. Não dava a potência que esse carro dá. Então, vamos dar uma olhada no motor dele? Vamos lá. Então, esse motor, né, Guilherme, mostra que realmente é um carro que é usado, né? Não é um motor maquiado para vencer concurso nem nada. O carro que realmente está na labuta, né? Como é que é a manutenção dela? Cara,
Esse carro eu cuido, eu faço tudo. Você mesmo faz a manutenção? Sim, a gente tem lá na nossa oficina, eu mesmo cuido lá, eu gosto de mexer, eu entendo, eu conheço. Baixa os manuais de manutenção? Hoje eu nem preciso mais dos manuais de manutenção do carro, porque já mexi tanto. Não só nesse, porque esse é o terceiro carro desse que eu tenho, né? E, assim, no início eu pegava manual, hoje eu nem pego mais, já sei os parâmetros todos dessa injeção, já consigo colocar o carro afinado certinho. Daqui a pouco nós vamos poder fazer uma experiência de rodagem, vamos onde você vai poder atestar isso, que é um carro afinadíssimo. Com certeza, né? Vai rodar nele sim. Mas realmente, limpeza, manter limpinho, tudo brilhando. Passar com a tonete. Não, é um cuidado que a gente prefere não ter, porque como é um carro que eu gosto de curtir, que eu gosto de usar mesmo, né? Então, a proposta é essa, né? A proposta é essa, né? Legal. Então a gente mantém dessa forma. Essas Mercedes 107, elas têm uma fama de pegar fogo, né? Tem. O que acontece, onde que o proprietário tem que estar atento para evitar dela pegar fogo? Cara, isso é crítico. Muitos carros desses se perderam. Sim. É até o motivo pelo qual os carros da primeira fase hoje são raros. São raros. Apesar de ter fabricado muitos, são raros, porque eles pegaram fogo. Vários se perderam, muitos se perderam na época, e até hoje a gente vê a notícia de carro desse pegando fogo por desleixo. O que acontece? Vamos ver se consegue pegar aqui, ó. Cada bico dele tem uma mangueirinha. Com o tempo ali, a borracha ela resseca, ela encolhe um pouco, né, vamos dizer assim, e começa a vazar gasolina. E passa junto o chicote elétrico da injeção. Então ele pega a gasolina ali no... Pega a gasolina, cai no chicote elétrico, dá uma fagulha, começa um incêndio, normalmente o fogo começa por aqui. Entendi. E tem uma outra situação, que aqui, ó, a gente tem a mangueira de alimentação e de retorno, né? A descarga está logo aqui embaixo. Então, se você tem um vazamento nessas mangueiras aqui, elas são extremamente críticas, isso tem que ser mantido novo e apertado sempre. Conferir essas abraçadeiras, né? Ela pinga gasolina na descarga e pega fogo. Entendi. Então são esses dois pontos, são bem críticos mesmo. Eu já tive um carro desse que antes de ser meu, ele tinha pegado fogo. Tinha incendiado. Foi salvo a tempo, né? Foi salvo a tempo. Mas é bem crítico mesmo. Mas colocando a manutenção em dia, não tem com o que se preocupar. Cara, tem que tomar cuidado com essas mangueiras e com essas abraçadeiras. Né? Claro. Tem diversas mangueiras aqui de baixo que ligam uma flauta na outra. Tem uma série de coisas ali que... O que é mangueira e bico nesse carro tem que ser visto com muito carinho. E curiosamente, principalmente no inverno. Porque no inverno você tem maior retração da borracha. Aí ela começa a vazar. Entendi. Então, normalmente, uma vez por ano, quando começa a esfriar o tempo ali por volta de maio, eu pego e dou uma revisão, troco tudo, aperto tudo de novo e deixo tudo novinho. É o cuidado que tem que ter. Isso é uma característica do V8 ou o 280 também tem? Não, isso é uma característica dos carros dos V8 equipados com injeção DG-Tronic. Entendi. Eu suspeito que é até por isso que eles trocaram a DG-Tronic pela K-Jetronic Bosch. Porque a K não tem esse problema. Entendi. Né? Eu acho que foi por isso, o último ano desse carro com essa injeção foi 75. 76 você já vai pegar a K-Jetronic. E foi até o final. E a K-Jetronic não tem o problema do incêndio. Não tem o problema. Entendi. Elas não pegam fogo. Quer dizer, por outro motivo, mas não essa situação. Entendi. E a gente estava falando, né, Guilherme, na introdução, que esse carro participa de raid, né, participa de rally. Eu lembro especialmente de 2 episódios, né, o raid da Mantiqueira de 2013 e o rally do MyBox em 2017. Né, o da Mantiqueira eu cheguei na sua frente e o do MyBox você chegou na minha frente. Vamos contar essa história aí, da Mantiqueira primeiro, né, cara, que você gostou mais. O da Mantiqueira foi uma experiência maravilhosa. Carro saindo de 3 estados, era Tiradentes, Vinhedo e Rio de Janeiro. E eles tinham que chegar juntos em São Lourenço. Exatamente. Né? Foi muito bacana. Eu fiz de MGB, a gente chegou em terceiro e o Guilherme chegou em quarto na Mercedes. Mas depois teve as provas de velocidade e o Guilherme tirou em primeiro lugar. Foi bem legal. E depois teve o rally do MyBox, né? Do MyBox vocês foram perfeitos, né? Perderam pouquíssimo ponto. Do MyBox foi muito bom.
Foi muito bacana. Eu lembro que o Emanuel Bernardes gostou tanto, né? O Paulo Bernardes gostou tanto que ele deu um relógio de presente pro vencedor, né? Eu tenho o relógio até hoje guardado com muito carinho. Bem legal. É. Bem legal. Agora, uma coisa legal desse carro, que você, no início aqui da nossa fala, você ressaltou o desempenho, né, do esportivo e tal. Quando eu cheguei lá em São Lourenço, no Raid da Mantiqueira, que eu fui focado, eu sou de velocidade, eu sou piloto, eu gosto de andar. Né? E eu fui focado realmente na velocidade. Quando eu cheguei lá em São Lourenço, que eu vi os carros que iam fazer os primes... De velocidade. Os primes de velocidade. Eu falei, nossa, eu vou tomar muito aqui, eu vou perder de balaiada. Muito Porsche, muito V8 forte, muita coisa assim, muito carro preparado. E cara, pra minha surpresa até, eu ganhei o primeiro Prime. Dos Primes, né? O outro foi um Camaro, né? O outro Prime acho que foi um Camaro. O outro Prime... Monerá? Talvez tenha sido o Roberto Monerá. Roberto Monerá. Roberto Monerá. Enquanto a gente vai vendo a documentação original da Mercedes do Guilherme, queria convidar você a conhecer a Localiza Fast. Ao invés desse tanto de papel, você faz tudo pelo aplicativo, não precisa pegar fila, não precisa falar com ninguém, você chega, destrava seu carro pelo celular e já sai dirigindo. Ô Guilherme, vamos dar uma olhada no porta-mala dele então? Vamos, cara, tem umas curiosidades bem interessantes aqui. Observa aqui, ó, já deixei no jeito aqui, ó. O kit de ferramentas original Mercedes, ó. Todas as ferramentas têm a gravação Mercedes-Benz. Todas elas, né? É um kit original do carro. E aqui, ó, triângulo, veio o original dele também. É legal, isso hoje é um item raro, né? Não é muito comum. Interessante. Esse é o triângulo que veio no carro. É o que veio no carro. Instruções aqui de uso também. Isso aqui é um papel original, tem 50 anos isso aqui. Eu deixo ele penduradinho aqui numa cordinha aqui e a instrução de uso do macaco, né? E o step dele aqui embaixo. O step embaixo. Original também, é o step dele de fábrica. Ele saiu com pneu Michelin. Curiosamente, no datacard, fala inclusive a marca do pneu, né? Aqui a gente tem muito cuidado, né? Porque é uma peça de 50 anos. Tá, o step original dele. Olha lá. Interessante o desenho do pneu, como que... Bonito como que demais, mudou, né? Hoje não tem mais, né? Não tem mais esse desenho. Muito legal. Muito bacana. Muito legal. Vamos dar uma volta nele, então? Vamos lá. Você vai, a chave tá com você. Você que tira ele da garagem. Tá. Tem umas curiosidades bem legais sobre esse carro. Ele custava, na época, mais do que 2 Landais. Você vê, o Landau era o carro que já era superlativo. Era o dobro do preço de tudo. De luxo, né? O dobro do Commodore. Ele valia 2 Landais e meio. O Landau já era o dobro do Opala, então esse seria 4 Opalas de luxo para mais, né? Isso aqui pra você ver que quem podia ter isso novo era rei, né? Era rei, muito abastado, muito privilegiado de poder andar num carro desse na época, né? Agora é interessante como que o painel da Mercedes não muda, né? Não muda, eles têm uma identidade clássico, visual, né? De 3 relógios e essa coisa oval aqui assim que vem de muitos anos, né? Até hoje é parecido, e o sistema de ventilação também. Também. Normalmente 3, podendo ser 2 em algumas versões. Agora, o comportamento dinâmico desse carro, inclusive, até hoje é bom, né? Mas se você pensar na época, ele era anos-luz na frente de tudo. Isso faz muita curva, para bem, acelera muito gostoso. E se a solidez da construção, né? Sim, você percebe que o carro parece um tanque de guerra, né? É muito bem feito. Muito bem elaborado com relação a ruído, a durabilidade de material. Você não vê problema, não tem nada. Não bate nada. Não bate. Bem interessante. Agora, a característica que os alemães gostam é o tamanho do volante. Isso é uma curiosidade. Depois, nos anos 80, esse volante diminuiu. Isso lembra muito o volante dos primeiros ômegas, né? Que era enorme também. Bem ao gosto dos alemães. Né? Mas já na segunda fase da SL, o volante diminuiu.
Diminuiu e ficou mais côncavo aqui também. Uma coisa que é legal e você fica à vontade é a sinfonia do motor, viu, cara? Na hora que você acelera, que você dá giro... Dá uma pesada. O ronco é muito gostoso, principalmente em rodovia, seja em velocidade. É um ronco muito gostoso, diferente até do ronco de V8 americano, não tem aquele gló-gló-gló, né? É um ronco contínuo, bonito, que faz bem ouvir. A marcha entra até mais gostosa, né? Quando você puxa um pouquinho. Entra, ela fica mais macia. Mas é uma experiência muito gostosa, né? Demais. É o terceiro carro desse que eu tenho, não pretendo ter o quarto. Esse aí não sai da sua garagem mais. Esse é difícil. Já tem muitos anos, né, cara? Beleza? Chega uma determinada época da vida, um determinado momento do carro com a gente, da história, que já não faz sentido vender. Já tem tanta história, tanta bagagem, né? Você não vai achar outro. Não faz sentido vender. Aí, dá uma pisada aí pra você ver, ó. Deixa abrir. Você vê que o encaixe do câmbio é preciso, mas ele é um pouquinho pesado, você percebeu? Então esse foi o segundo episódio de Carros com Alma. Espero que vocês estejam gostando da série e a gente se vê no próximo episódio. Até lá então.